Deixa eu te contar de um pássaro que eu observei certa manhã no jardim do convento. Numa dessas madrugadas em que o silêncio é tão fundo que a gente começa a enxergar coisas que normalmente passa reto. Eu tinha acordado cedo, antes dos outros freis, e fui caminhar pelo jardim com uma xícara de chá nas mãos, daquele jeito devagar de quem não tem pressa de chegar em lugar nenhum. O jardim do convento é um lugar velho. Tem uma fonte de pedra no meio que já está ali há mais de 200 anos. Tem uma roseira antiga que ninguém plantou, simplesmente apareceu um dia e ficou. Tem uma figueira grande no canto que dá sombra boa no verão e fica pelada no inverno, como se estivesse em penitência. E naquele dia tinha um ninho numa das vigas de madeira do corredor coberto. Um ninho simples, feito de gravetos finos e musgo, com 3 filhotes dentro que já estavam grandes o suficiente para voar, mas ainda não tinham saído. A mãe ficava indo e vindo, trazendo comida, indo embora, voltando, num ritmo constante que parecia dizer: eu cuido, mas você precisa aprender a voar. 2 dos filhotes já tinham saído. Eu tinha visto nos dias anteriores aquele momento torto e corajoso em que eles pulavam da beira do ninho e o ar os pegava, antes que a queda os pegasse. Mas um tinha ficado. Estava lá todo dia quando eu passava, no canto do ninho, quieto, olhando para fora com aqueles olhinhos redondos e atentos, como quem calcula o tamanho do mundo e decide que o mundo é grande demais. Eu comecei a observar ele todo dia e percebi que ele não estava com problema nas asas. Não estava doente, não estava fraco. Ele estava com medo. Naquele dia de manhã, eu fiquei parado olhando para ele por um tempo longo. Ele ficava chegando na beira do ninho, olhando para o espaço lá embaixo, abrindo as asas levemente, como se fosse, e na última hora recuava. Voltava para o cantinho, ficava quieto de novo. Eu assisti isso umas 4 ou 5 vezes seguidas. Chegar na beira, abrir as asas, recuar. Chegar na beira, abrir as asas, recuar. E eu fiquei pensando, esse pássaro foi feito para voar. Tem asas, tem força, tem tudo o que precisa. Mas alguma coisa por dentro dele diz que não é seguro, que pode cair, que o mundo lá fora é perigoso demais. E ele fica no ninho, seguro, imóvel, vivo, mas não vivendo. A mãe voltou naquela manhã com comida na boca, mas dessa vez ela não entrou no ninho, ficou parada na beira, com a comida no bico, olhando para o filhote. O filhote abriu o bico, esperando ela entregar. Ela não entregou, ficou ali, parada, com a comida no bico. O filhote ficou inquieto, se mexeu, chegou mais perto da beira, esperando ela alcançar. Ela recuou um pouco. O filhote chegou mais na beira ainda. Ela recuou mais. E numa fração de segundo, sem que eu conseguisse ver direito como aconteceu, o filhote abriu as asas, pulou atrás da mãe e voou. Com um esforço enorme, que dava para ver em cada batida de asa. Mas voou. A mãe pousou num galho da figueira. O filhote pousou do lado dela. E ela finalmente entregou a comida. Eu fiquei olhando aquela cena com o chá esfriando na mão. E pensei, ela sabia o que estava fazendo. Ela não ficou empurrando o filhote. Não chegou por trás e jogou ele para fora do ninho. Não foi embora e deixou ele passar fome até ele se decidir. Ela ficou na frente, com o que ele precisava, um passo além do alcance dele, dizendo sem palavras: eu sei que você consegue, e eu vou estar aqui quando você chegar. Eu fui para a missa naquele dia com aquela cena na cabeça. E durante a oração, aquela imagem não saiu de mim. Comecei a pensar em quantas pessoas eu conheci que eram exatamente aquele pássaro.
feitas para voar, com tudo o que precisavam para voar. Asas prontas, força suficiente, capacidade de sobra, mas presas no ninho. Não por falta de condição, por medo. Tem um medo de falhar que paralisa mais do que qualquer fracasso real. Tem o medo de decepcionar que faz a gente ficar quieto quando devia falar. Tem o medo de ser julgado que prende o dom que Deus colocou dentro da gente. Tem o medo de começar, porque e se não der certo? Tem o medo de sair do lugar conhecido, porque o desconhecido parece grande demais. E a gente fica na beira do ninho, chegando perto, abrindo as asas, recuando. Chegando perto, abrindo as asas, recuando. Passando anos na beira do ninho, sem nunca pular. Mas deixa eu te contar uma coisa que me tocou fundo naquela manhã. O filhote não voou porque ficou corajoso. Ele voou porque a mãe ficou um passo à frente com o que ele precisava. Ele não resolveu o medo primeiro para depois voar. Ele voou com o medo. Essa diferença é enorme. A gente acha que precisa resolver o medo primeiro, que precisa se sentir seguro primeiro, que precisa ter certeza primeiro. Mas o medo não some antes do voo. É a asa cortando o ar que dissolve o medo, não o contrário. E sabe quem fica um passo à frente com o que você precisa, esperando você chegar? O mesmo que ficava à frente do povo de Israel no deserto, numa coluna de fogo. O mesmo que chamou Pedro para sair do barco e caminhar sobre as águas. O mesmo que disse, eu sou o caminho, me segue. Não disse, fica aí e eu resolvo tudo de longe. Disse, me segue. Um passo, depois outro, com medo ou sem medo. Eu voltei ao jardim naquela tarde. O ninho estava vazio. Olhei para a figueira e vi o filhote lá no galho mais alto, com uma postura completamente diferente da manhã. Cabeça erguida, peito para frente, olhando para o horizonte. O mesmo pássaro, mas completamente diferente, porque tinha voado. E sabe qual é a coisa mais cruel do medo? Não é o que ele faz com a gente quando a gente tenta. É o que ele faz com a gente quando a gente não tenta. O filhote que fica no ninho por medo de cair, não cai, mas também não voa. E um pássaro que não voa, não é um pássaro vivendo. É um pássaro existindo. E existe uma diferença enorme entre viver e existir. Existir é respirar, comer, dormir, acordar, repetir. Viver é usar o que você tem para fazer o que você veio fazer. E você veio para voar, não para ficar na beira do ninho calculando o tamanho do risco. Eu penso em quantos sonhos estão parados no ninho hoje. Um chamado que a pessoa sente, mas não atende, porque e se eu não for bom o suficiente? Um perdão que a pessoa precisa pedir, mas não pede, porque e se a outra pessoa não aceitar? Um passo de fé que a pessoa sabe que precisa dar, mas não dá, porque e se der errado? O recomeço que a pessoa sabe que é necessário, mas que parece grande demais. E a resposta para todos esses ICs é a mesma. E se der certo? E se Deus realmente estiver um passo à frente, esperando você chegar? E se o voo for exatamente o que vai mudar tudo? E se o medo for exatamente o sinal de que é importante o suficiente para valer o risco? Porque as coisas que não têm risco nenhum, geralmente também não têm grandeza nenhuma. O que vale a pena na vida quase sempre começa com um pulo de fé. São Francisco, o fundador da ordem que sigo, era filho de um rico comerciante. Tinha tudo, futuro garantido, caminho traçado. E um dia ele ouviu uma voz que disse, reconstrói minha igreja. Ele podia ter ficado no ninho. Tinha todo motivo para ficar. Era confortável, era seguro, era socialmente esperado. Mas ele pulou. Abriu os braços para Deus do mesmo jeito que um pássaro abre as asas para o vento. E voou.
e o que ele deixou ainda alimenta o mundo 800 anos depois. Pensa nisso. Um homem que pulou do ninho 800 anos atrás ainda está alimentando pessoas hoje. O que você pode deixar se você pular agora? Não estou te dizendo que vai ser fácil. O primeiro voo do filhote foi torto, baixo, com um esforço enorme. Provavelmente o seu também vai ser. Você vai sair do ninho e pode ser que o primeiro voo seja feio. Pode ser que você perca a altitude. Pode ser que você bata num galho e precise recomeçar. Mas você vai estar voando. E quem está voando, mesmo que torto, está imensamente mais vivo do que quem ficou no ninho com medo de tentar. E Deus não vai te deixar cair sozinho. Ele está no galho da figueira esperando você chegar. Com o que você precisa. Um passo além do seu alcance atual. Dizendo sem palavras: eu sei que você consegue. E eu vou estar aqui quando você chegar. Então, abre as asas. Não quando o medo passar. Agora, com o medo. Pula e deixa o ar te pegar. Senhor, eu peço por cada pessoa que está na beira do ninho hoje, com medo de pular, que o Senhor fique um passo à frente com o que ela precisa. Que ela sinta que não vai cair sozinha. Que ela entenda que o Senhor não chamou ela para ficar parada, mas para voar. Que a coragem não venha antes do pulo, mas durante o pulo. E que quando ela abrir as asas, o Senhor seja o vento que a sustenta. Em nome de Jesus. Amém.